O assunto é café agora no Agricultura BR. Nós vamos trazer a partir de agora informações do mercado, como é que está o Robusta negociado, Conilon, preço no Brasil, Arábica em Nova York, aqui nas praças brasileiras também. E por falar em Brasil, nós vamos falar da relação da colheita nacional, que é acelerada neste ano de 2024, sobre o mercado e sobre como que o mercado tem lido essa entrada da safra brasileira, dos frutos brasileiros. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o Eduardo Carvalhais, ele que participa pela internet conosco aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Carvalhais, nós temos acompanhado essa colheita que está realmente mais rápida, né? Está chegando inclusive já ao seu final, e mesmo não sendo uma produção que veio dentro daquilo que se estimava, ou seja, tão cheia quanto se estimava, o mercado entende que tem uma entrada maior e a volatilidade que é presente no mercado do café arábica, ela tem se mostrado mais para a tendência de queda de preços, para recuo. Essa leitura está correta? Como é que vem esse mercado neste momento com a colheita brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, é um ano difícil até de se analisar o que está acontecendo. Realmente a colheita avançou um pouco mais rápido que nos últimos anos. A razão foi, primeiro, que a maturação foi mais cedo um pouco, devido a temperaturas médias altas durante o primeiro semestre todo deste ano, temperaturas acima da média, médias mensais mais altas, acelerou a maturação dos frutos, também por ela ser menor, né? Ou seja, isso tudo fez com que ela avançasse, e ela está agora de 80% para cima, aí, indo para o final. Vai ter a parte de varrição, que sempre demora um pouco, é mais complicado de fazer, mas vai avançando. Quebrou a safra, não há um único produtor de café, uma única cooperativa que não reconheça isso, e agora o grande debate é o quanto quebrou. Isso varia de região para região, seja no sul de Minas, em São Paulo, no Cerrado Mineiro, Espírito Santo, Rondônia, e nós estamos nessa fase de tentar entender o tamanho da safra. A outra coisa que aconteceu é que houveram duas quebras, um número menor de frutos, né? Isso na hora da colheita já aparece, o produtor já percebe, e a segunda é a quebra na hora do benefício. Os grãos estão menores, a porcentagem de peneira 17 e 18 é bem menor que em outros anos. Isso tudo que tem levado a uma safra menor. É uma safra menor no Brasil, uma produção menor aqui no Brasil. Nós vamos ter que acompanhar os próximos tempos. O frio parece que está afastado da possibilidade de um frio mais forte, mas isso a gente sempre tem que ficar com um pé atrás, estamos ainda no meio do período de inverno, e a safra entrando no mercado, a oferta começa a crescer. Então, o comprador tenta ganhar uma parte dessa queda lá em Nova York, derrubando Nova York e derrubando Londres. Mas a verdade é que não existe estoque no Brasil, no Vietnã, em nenhum lugar, um estoque digno desse nome, né? E nós dependemos da produção desse ano. O produtor está assustado, está colhendo menos do que esperava, está preocupado com o clima, porque agora entra o Laninha, apesar que as primeiras previsões é que o clima vai ficar o mais próximo do normal com o Laninha, então ele acaba indo vendendo à medida que ele precisa de dinheiro, ou precisa fazer caixa, como nós falamos, né? Mas a oferta cresce, estão todos produzindo, e aí começa aquele braço de ferro do comprador querer se aproveitar e ganhar uma parte dessa oferta maior, tentar comprar um preço menor. O que tem acontecido até agora é que quando o preço recua, tanto em Nova York como em Londres, o produtor se retrai e as vendas diminuem. Não há no Brasil um dia que não saia negócio. Pelo volume de exportação brasileiro médio e pelo consumo interno, são 20 dias úteis para sair negócio, todo dia sai algum negócio. Mas o volume para uma entrada de safra está abaixo da média. Hoje nós estamos no primeiro dia de agosto, mais uma semana mais ou menos, o Secafé deve divulgar as exportações desse último mês, agora de julho, que acabou ontem. Ela deve ficar um pouco abaixo da de julho, mas é cedo ainda para saber, porque nesses últimos dias, agora, nessa primeira semana do mês, acontecem embarques com documentos ainda relativos a julho. Os embarques sempre estão complicados, estão sempre atrasando um pouco, então só vamos ter uma ideia exata da produção brasileira, a exportação brasileira agora em julho, lá para o dia 8 a 10 desse mês de agosto.
Mas não tem café sobrando, os estoques são baixos. Na mão de quem sobrou algum café da última safra, dessa safra o ano safra que terminou no final de junho, são produtores mais capitalizados e que não vão vender esse café fácil. Então esse sobe e desce vai continuar conforme a necessidade de café. Você veja ontem, o mercado abriu uma alta boa, depois virou para baixo, fechou com uma baixa pequena. Outra coisa que atrapalha muito nessa época do ano é a volatilidade do dólar frente ao real. Com esses todos os problemas que nós estamos enfrentando na economia brasileira, o dólar tem oscilado muito. Hoje está com uma alta grande, está quase com 1% de alta. Quando também o comprador, o mesmo especulador, os fundos lá fora, veem o dólar em alta, eles sabem que isso significa mais reais para cada dólar e tentam derrubar a bolsa na outra ponta. É um outro fator que tem influenciado bastante no comportamento da bolsa, tanto em Nova York como em Londres. O Brasil é o maior produtor do mundo, é o maior produtor de arábica longe dos outros. Robusta e Conilon nós estamos crescendo, estamos nos aproximando do Vietnã. Todos nós aqui no Brasil acreditamos que em mais alguns anos a nossa produção de Conilon vai ficar próxima da do Vietnã e depois passar. Né? Nós dependemos do clima agora. As inconstâncias climáticas continuam no Brasil e em todos os outros países produtores, fazendo esse caldo para esse sobe e desce em Nova York. Carvalhais, uma das pontuações que eu vou trazer agora aqui é em relação ao embarque do café, e aí fala do café verde, do café in natura, quando a gente embarca ele. E a gente teve nessa semana já uma divulgação de café solúvel exportado pelo Brasil. E uma das coisas que me chama a atenção normalmente as pessoas gostam muito de olhar para o volume, mas eu gosto de olhar bastante para a receita que foi obtida pelas tradings, pelas cooperativas que trabalham com exportação. Nós vamos ter na próxima semana, como você disse, o Secafé trazendo os números gerais de exportação de café. Mas, enfim, em dólar, aquilo que está sendo embarcado de café, ele tem mostrado um cenário interessante para as tradings, pelo menos, né? Para as tradings, para quem trabalha com essa exportação. Em reais, esse cenário deve estar melhor ainda. Como é que está essa questão em relação a faturamento, a receita dos exportadores de café que operam aqui no Brasil? Carvalhais? Olha, é muito difícil. Cada um deles são empresas privadas, tem os seus números, trabalham e não divulgam isso. Né? Então não se sabe exatamente o que está acontecendo. Você tem que lembrar também que praticamente ninguém do lado do comprador e mesmo dos exportadores imaginava que o mercado ia estar nessa base de preço na entrada da safra brasileira, porque imaginavam que a safra ia ser maior, então achavam que os preços, tanto em Nova York como em Londres, iam cair mais. Isso levou a prejuízos de muitos compradores de café na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Londres. Aqueles dias de quedas muito fortes, a transferência de dinheiro, porque os acertos às bolsas são diários, levou a muito lucro para alguns e a muito prejuízo para outros. E você não sabe bem com quem estão esses lucros e com quem estão esses prejuízos. Agora, o faturamento cresceu, é bom, o solúvel também que você está divulgando cresceu e cresceu a exportação em 3%. Há umas coisas interessantes para você ver como o problema de mercado é mais complexo. O Brasil aumentou a exportação de solúvel dele para outros países produtores de solúvel também e para outros países produtores de Conilon arábica, de Conilon robusta. Né? Isso tudo mostra como é complexo. O México, que está produzindo muito solúvel para exportar para os Estados Unidos, principalmente, comprou bem mais solúvel nesse último ano safra. O Vietnã comprou café nosso, a Colômbia comprou café verde também nosso, quer dizer, os outros países produtores têm comprado café brasileiro. E de um lado mostra a complexidade do mercado e outro mostra também, é um belo alerta sobre as dificuldades que eles estão tendo na produção de café. É esse ambiente confuso que faz tudo isso que vem acontecendo, que leva a esse sobe e desce em Nova York. Tem sim gente que deve estar com muito bom lucro e gente que deve estar com muito prejuízo aí. Quem são, nós não sabemos. Né? A outra coisa também é que o consumo continua bem, não há notícias de queda de consumo em nenhum lugar. Cresce mais ainda na Ásia, aqui na Europa e nos Estados Unidos, mas em todos os lugares os números têm mostrado um crescimento. O solúvel também tem mostrado uma participação maior no mundo. Aqui no consumo interno brasileiro,
vem crescendo o consumo de solúvel. É pequeno ainda, perto do café torrado e moído normal que o brasileiro está acostumado, mas vem crescendo. A razão também é que eles melhoraram muito a industrialização do solúvel brasileiro, a qualidade do solúvel brasileiro, as novas indústrias estão produzindo um solúvel de muito melhor qualidade que tem ajudado não só no aumento do consumo aqui dentro, como na agressividade deles para exportar esse café. Muito bem, Carvalhais. Para encerrarmos aqui a nossa entrevista, e como é que fica o cafeicultor nacional com essas variáveis? Essa que a gente falou agora, que o senhor explicou, da indústria, também da questão da safra estar mais adiantada na colheita, mas ser uma safra menor, e todas essas reações que nós temos nas bolsas. O cafeicultor tem conseguido fazer bons negócios? Olha, historicamente os preços não são baixos, mas também os custos cresceram muito. Você tem que lembrar que quando o dólar sobe, sobe o fertilizante, sobe o defensivo, sobe o combustível, né? Tudo isso entra na equação dele. E a safra, o que ele colheu esse ano, está abaixo do que ele imaginava colher. Ele vem de outros anos também com produção mais baixa. Isso tudo faz com que a situação dele não seja tão tranquila. Os juros também para financiamento subiram. Ele vem, o que a gente nota do cafeicultor é muita cautela. Ele vende café, mas ele olha para toda essa situação, o clima incerto, não sabe exatamente como é que vai ser a safra dele em 2025, o que vai acontecer com o preço dos insumos que ele compra, o que vai acontecer com a economia brasileira, com essa incerteza toda que a gente nota aí. Ele prefere ficar com o café. Ele sabe que o café é um produto escasso no mundo, ele sabe lidar com o café, fica ali embaixo, a gente brinca da asa dele, então ele vai vendendo para cumprir os compromissos mais próximos. E prefere ficar com o café do que ficar com o dinheiro quando ele ir aplicar em algum lugar. E eu acho que isso vai acontecer por todo esse ano safra. Vamos torcer para que o Laninha realmente não prejudique a próxima safra 25. Nós estamos precisando que a safra seja bastante boa, não só para o cafeicultor, mas também para o Brasil como exportador de café. Mas os alertas são que os problemas climáticos vão continuar. Não há nenhuma análise de clima por aí que mostre um clima mais tranquilo neste ano e no próximo ano. As mudanças climáticas estão aí. Qual a razão delas? E se elas vão continuar para sempre, ou se é só um ciclo, nós não sabemos. Mas no momento ela prejudica sim a produção de café e de outros produtos também aqui no Brasil, no Vietnã também, no caso do café, na Colômbia, todos eles estão com problemas climáticos.